Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando um pouco mais sobre a questão de Jericó. Já tem o primeiro vídeo que eu falei sobre Jericó, que faz a comparação com a narrativa que tem ali em Josué, no capítulo 6, em que os israelitas conquistam a cidade de Jericó. É uma cidade fortificada, o muro é derrubado por um terremoto, ao som de uma trombeta, né, que ela derruba o muro, e assim os israelitas entram na cidade, incendeiam e aquilo fica deserto por séculos, né? Aquela cidade não é reocupada, atendendo às orientações ali de Deus. De fato, arqueologicamente se sabe que depois que a cidade foi destruída, ela ficou realmente alguns séculos aí sem ser ocupada, tá? A controvérsia é saber quando é que ela foi destruída, né? Para a maior parte dos arqueólogos, se baseia nas pesquisas da Kathleen Kenyon, que ela fez essas pesquisas aí por volta de 1950 e chegou à conclusão lá que a cidade foi destruída em 1550 a.C. Tá? Então, os judeus, quando chegaram ali por volta de 1400, isso segundo a datação do Êxodo, né? Eles teriam chegado ali por volta de 1400, porque o Êxodo tem duas possibilidades de datação: ao tempo do Ramsés, 1250, e 1400. Tá? Tem duas. Vamos supor que seja essa de 1400. Tá? Vamos supor que seja essa datação de 1400. Então, chegariam ali em 1400, a cidade já está destruída. Né? 1550 foi destruída, antes de Cristo. Chegou em 1400 antes de Cristo, a cidade já está 150 anos, já foi destruída. Não encontrou nada, então. Então, toda a narrativa de Josué, ela não é histórica. Né? Se você data ela em 1550. E foi isso que a Kathleen Kenyon fez. Ela datou em 1550. Como é que ela sabe que não é 1400? Bom, porque ela tem um bom marcador para 1400, que é uma cerâmica bicromada cipriota. Que essa cerâmica ela acontece só no período do Bronze Tardio 2A, que vai de 1400 até 1300 a.C. Tá? Então, essa cerâmica ela é típica desse período, é uma cerâmica importada e aparece em outras cidades ali da época, está bem datada, é um bom marcador. Ela não aparece em outros períodos, só nesse período. Então, se você encontrar cerâmica, é sinal de que a cidade estava ativa, tinha gente lá na cidade, né, em 1400. A questão é que ela foi procurando cerâmica e ela não encontrou. Então ela diz, não pode ser 1400. E ela encontrou cerâmicas de 1550. Então isso é de 1550, tá? Isso é do período mais para trás, tá? Mais antigo, tá? E essa teoria dela ficou no ar, em vigor, até que em 1990 o Brian Wood ele resolveu rediscutir a questão das datas. E segundo ele, é possível sim colocar isso em 1400. E aí se estabelece, logo depois que o artigo do Brian Wood foi publicado, logo em seguida o Bienkowski escreve um artigo na mesma revista rebatendo ele, e depois o Brian Wood rebate o arquivo do Bienkowski. Então temos três artigos aí, um rebatendo o outro, dando um debate em torno disso daí, dessa questão. Existe uma comissão ítalo-palestina, bem mais recente, agora de 2014, que encerrou seus trabalhos e confirmou a data da Quênia. Tá? Então, a maior parte dos historiadores, e isso aparece também no livro do Randall Price, eles datam de 1550, a maior parte dos arqueólogos. Né? E só que o Brian Wood ele continua essa firme datação aqui. Eu vou mostrar algumas imagens que ajudam a esclarecer melhor essa questão aí. Primeiro, essa questão da datação. Então, o que nós estamos dizendo é que essa cerâmica cipriota, ela é do período Bronze Tardio II, vai de 1400 a 1150 a.C. Mais especificamente, o período do Bronze Tardio 2A, que vai de 1400 a 1300 a.C. Tá? É essa cerâmica cipriota que, se fosse encontrada, você colocaria, não, esse sítio é de 1400 a.C. Ele suporta isso. Só que ela não foi encontrada, segundo a Kenyon. Tá? E aí ela foi encontrar cerâmicas que vão do período Bronze Médio, do período Bronze I, tá? Que vai de 1550. Ela conseguiu datar, então, para 1550. Estamos falando de que cerâmicas?
Estamos falando dessas cerâmicas aqui, ó. Essas cerâmicas aqui, elas foram encontradas em Jericó. Isso aqui está no artigo do Brian Wood. Então, como é que funciona isso aqui? Bom, esses são os tais artigos bicromados cipriotas. Você vê que tem duas cores aqui que tem, tá? Agora conhecida como indicador-chave para a ocupação da final do bronze, essa cerâmica escavada por Garston em Jericó é exatamente o que Kenyon mais tarde procurou sem sucesso. Então você vê que aqui em Jericó, Jericó é uma cidade fortificada, tem dois muros aqui, duas muralhas, tá? Aqui na região A foi onde Garston primeiro escavou, lá na década de 30. Tá? Garston escavou aqui na região A. A Canyon, Kathleen Canyon, escavou aqui na região B, uma região bem menor, mais ao sul. Tá? Então, ela não está escavando no mesmo lugar que o Garston. Tá? O Garston encontrou essas cerâmicas aqui. E a Canyon não. A Canyon já não encontrou. Na época de Garston, o significado de tais utensílios bicromados ainda não era apreciado. Então ele olhou essas cerâmicas aqui e nem deu muita bola para elas, porque isso não significava muito para ele. Agora, para Canyon, significava, porque na época da Canyon já se sabia que isso aqui era um bom marcador para 1400. Ela sabia a ligação desses utensílios com o final da Idade do Bronze, né, o Bronze 2A. Conduziu sua escavação muito mais ao norte. Se ela tivesse cavado ao sul, ou se tivesse ciente dos achados de Garston, o debate sobre a data de Jericó poderia ser tomado um rumo muito diferente. Kenyon poderia ter datado em 1400 e não por volta de 1550. Tá? A questão é que o Binkowski ele diz o seguinte: olha só que esta cerâmica aqui que você está dizendo aqui, ela não é a cerâmica cipriota. Ela se parece com a cerâmica cipriota, mas ela é um pouco mais tosca. Ela não tem a mesma qualidade da cerâmica cipriota. Ela é uma cópia, é uma pirataria essas cerâmicas aqui. Então, a coisa está em debate sobre isso aí. O Brian Wood está meio que isolado, dizendo que isso aqui pode datar 1400, mas o Binkowski ele não está convencido disso, porque esse tipo de cerâmica encontra em todas as fases, inclusive no bronze, lá mais antigo, 1500, 1600 a.C. Essa é uma cerâmica mais tosca, uma cerâmica mais comum, é mais ordinária, ela perpassa todos os períodos. Ela não é a cipriota que é específica lá daquele período. Então temos aqui uma divergência entre os dois com relação à cerâmica. E o Brian Wood ele diz: a cerâmica é o principal marcador, tá? Porque o marcador de radiocarbono há controvérsias. A própria escavação lá, ítalo-palestinense de 2014, ela achou coisas de 1400, 1550, não foi conclusiva. Não é possível dar uma datação com precisão para dirimir essas datas aí. Tá? A outra argumento que é citado são dos escaravelhos. Tá? Foram encontrados um cemitério lá em Jericó, em que nesse cemitério, nos túmulos, foram encontrados esses amuletos, esses escaravelhos aqui. Esses escaravelhos fazem referências aos faraós egípcios, Tutmose III, que é de 1504 a 1450, Amenhotep III, que é de 1386 a 1349, e Hatshepsut, que é de 1500 a 1483. Segundo Brian Wood, esses caras velhos eram usados na época que esses faraós ainda estavam vivos. Então, principalmente, o Amenhotep ele é de 1380 a 1349. Então, é bastante comum. O que o Bienkowski diz é o seguinte: olha, Tutmosis III e Amenhotep III eram faraós muito populares. Então, esses amuletos têm aos montes. Mesmo depois deles tendo morrido, eles ainda usavam esses amuletos. Então, o fato de ter esse amuleto não quer dizer que seja dessa época do faraó, porque aquilo continuou usado por séculos depois do faraó, para esses dois. Agora, o Brian Wood diz assim, não, mas olha só, com a Hatshepsut isso não acontece,
porque a Hatshepsut ela foi uma faraó que foi banida. O nome dela foi apagado das escrituras. O amuleto dela era raro, não era usado. Então, o amuleto de Hatshepsut, que vai de 1503 a 1483, ele é um indicador de que sim, de que foi usado. Agora, repara a data do Hatshepsut. A Hatshepsut é justamente de 1500 a 1483. Então, é justamente a data que está mais distante de 1400, né? E é possível que ainda tenha sido usada um pouco depois de ela morrer. Então, assim, ficamos numa situação, sabe? É justamente o Hatshepsut, é o escaravelho o mais problemático, né? Porque está mais no limite da data. Então, o argumento do escaravelho também é problemático, tá? Tem um outro vídeo aqui que eu queria mostrar, que é esse vídeo daqui, que é desse canal aqui, Expedition Bible, em que ele mostra o próprio Brian Wood, mostrando os argumentos. Aqui são os argumentos do Brian Wood. E aqui mostra como é que era a cidade de Jericó. Você pode ver que eram duas muralhas, né? Duas muralhas. E que foi encontrado aqui na cidade, tá? O Brian Wood, deixa eu ver se encontro o barão. Aqui, ó. As muralhas, elas vão aparecer aqui no minuto 12. Tá? Então, isso é a muralha já caindo. Tá? A muralha ela ficava aqui, ó. Muralha aqui. Quando ela cai e forma uma rampa. Percebe? Então ela tinha uma muralha aqui, ela quando caiu pelo terremoto, ela formou então uma rampa por onde entraram os israelenses. Se fosse uma invasão, ela teria caído para dentro, tá? Se fosse uma invasão, teria caído para dentro. Isso aqui é o Brian Woods, tá? Então, conclusão que ficamos, os argumentos do Brian Woods são baseados então nas cerâmicas, que é contestado, se tem cerâmica cipriota lá ou não, é contestável. E tem o argumento do escaravelho, que o único que sobrou foi da Hatshepsut, que já é quase ali no limiar, já é de 1500. E pode muito bem ter sido usado logo, ainda depois dela ter morrido. Então, esses são os argumentos do Brian Wood, que a maior parte dos arqueólogos não está convencido desses argumentos e coloca, segundo a Kenyon, em 1550. Então, relato bíblico, isso segundo Israel Finkelstein, que não escavou em Jericó, ele escavou em Megido, mas não em Jericó. Israel Finkelstein escavou toda a região, também não viu sinais ali de invasão dos judeus naquelas cidades ali, cananeias ali. Então, isso vai contra o testemunho bíblico. Fica o Brian Wood, com esses argumentos, é um dos poucos que está defendendo ainda a datação de 1400 e suportando o relato bíblico. Então é isso. Muito obrigado, então.